Igreja Fila, fila de filhos e de levar o alimento. E como filhos, essa é a nossa missão, propagar o Evangelho a todas as pessoas. E uma das ferramentas são as redes sociais. Se você quiser saber mais sobre a gente, basta digitar @igrejafila no Facebook, Instagram e YouTube. Deus te abençoe e uma ótima reunião. Olá, meus queridos, muito bem-vindo a mais um culto online da Igreja Fila. Eu quero começar esse culto hoje compartilhando a seguinte palavra que está escrita em Mateus, no capítulo 27, no versículos 50 e 51. E a palavra do Senhor diz assim: Depois de ter bradado novamente, em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Meus irmãos, naquela época era muito comum, no templo lá em Jerusalém, o povo ia oferecer sacrifícios em perdão dos pecados. Tinha um lugar lá que somente quem poderia entrar naquele lugar era o sacerdote. Somente o sacerdote poderia entrar naquele lugar para oferecer sacrifícios. Esse lugar era conhecido como Santo dos Santos. Existia um véu de cima a baixo, um véu, uma cortina que separava aquele lugar. Aquele lugar era a própria presença de Deus. A presença de Deus estava naquele lugar. Ninguém poderia entrar porque seria morto. A pessoa seria morta se entrasse lá, a não ser o sacerdote. Inclusive, o sacerdote, se estivesse com algum tipo de pecado, sem uma purificação antes, ele também corria o risco de ser morto. Ele entrava com uma corda em volta dele, porque se ele morresse lá, ninguém poderia entrar para retirá-lo, a não ser puxando uma corda. Quando Jesus ele morreu, e esse relato interessante que está em Mateus, em Marcos e em Lucas, imediatamente após a morte de Jesus, eles relatam que o véu é rasgado de cima para baixo. O que isso significa? Significa que agora não precisamos mais de ninguém, nenhum humano, para intermediar a nossa ida, a nossa presença, a nossa busca por Deus, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o elo de ligação entre mim e Deus, entre você e Deus. Agora qualquer um pode buscar a presença do Senhor sem ter medo de buscar a presença, sem ter medo de que vai sofrer uma consequência. Por quê? Porque Jesus já pagou todo o preço na cruz. Não existe mais barreira. Hoje eu queria chamar você para buscar esse Deus maravilhoso. Não existe mais barreiras entre nós, entre mim e Deus, entre você e Deus. Que possamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração agora. Senhor Deus, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, ó Pai. Porque, Senhor, não existe mais véu, não existe mais barreira, não existe nada que nos separe, Senhor. Nem o pecado, nada, porque Jesus já pagou tudo na cruz em meu favor, em nosso favor, ó Pai. Deus, que possamos ter essa consciência de que nós podemos te buscar em todos os lugares. Em qualquer lugar podemos te encontrar, Senhor. O véu já se rasgou de cima a baixo e o nosso acesso está livre diante de ti para chegar a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções. E fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. E o perdido encontrou perdão, e agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito em Jesus Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. É o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre sua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre sua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. A
força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde, e teu arraial ouvem-se vivas de júbilo. E teu arraial ouvem-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os seus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os seus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre sua tenda, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre sua tenda, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde, no teu arraial ouvem-se vivas de júbilo. No teu arraial ouvem-se vivas de júbilo. Sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai.
Graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua família e todos os seus em sua casa. Que gostoso podermos estar mais um domingo compartilhando a palavra de Deus, e é um prazer poder falar das maravilhas do Senhor, falar daquilo que Ele é e daquilo que Ele tem para nós. Por isso, nessa manhã, eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra, que Deus tem muito a falar no seu coração. Nós viemos falando todo esse tempo sobre significado de vida, sobre propósito de vida. Falamos aquilo que Jesus disse ao nosso respeito. Ele disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos feitos para dar sabor a essa vida e também ser luz para toda a terra. Por isso, permita-se ser impactado pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo possa trazer para você uma novidade de vida, um novo modelo de vida, um novo modo, um novo estilo de vida para a sua vida, porque ser cristão não é simplesmente ser um religioso que segue um rito ou segue um protocolo, como esses protocolos que nós temos visto aí dos nossos governos. Não, ser cristão é ter na sua essência, a sua natureza mudada, o seu propósito mudado, o seu significado mudado pelo amor de Jesus, pelo amor irresistível, por esse amor que nos traz um novo significado de vida e faz da vida uma vida mais saborosa para se viver, por sabemos que nele nós temos uma esperança, que nele nós temos uma salvação e que mesmo em meio a esse ambiente nós vivemos uma vida de triunfo por causa daquilo que Ele fez por nós, por causa do amor em que Ele nos amou. E é nisso que nós colocamos todo o nosso coração nessa manhã. E continuando nessa questão do propósito, eu gostaria de compartilhar com você aquilo que a palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao verso 30, que diz assim: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, saiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no para aquele que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora esse servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós temos falado que a matemática de Deus ela é sempre diferente da matemática do homem. Jesus, por exemplo, diz que aquele que quer ganhar a sua vida deve perder, e aquele que perder a sua vida ganha-la. Jesus está nos ensinando que a forma em que nós temos de desenvolver a nossa vida, de empreender a nossa vida, é depositando a nossa confiança nele. Exatamente pegando esses talentos que Ele nos deu e multiplicando. O Senhor é exatamente esse Senhor que colhe onde não semeou, que
ajunta onde Ele não espalhou. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso Ele está dando essa parábola para nós relacionada ao reino de Deus. Aqui no caso Ele fala de bens mesmo. Um talento, por exemplo, custava em média uns 600 mil, se fosse numa moeda monetária de hoje. Na verdade, o talento era um valor. E quando ele está falando aqui dos talentos, ele realmente confiou bens a esses homens e deu a um 5, a outro 2 e a outro 1. O que tinha 5 lhe devolveu 10 e entendeu a mensagem do seu Senhor, entendeu essa mensagem da multiplicação, da responsabilidade de carregar o nome de quem ele carregava. O que tinha 2, de igual modo, fez o mesmo, mas o que tinha 1? O que tinha 1 parece-nos que quis guardar, parece-nos que teve medo de perder a vida, parece que teve medo de expandir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quantas vezes Deus tem colocado no seu coração um desejo ardente de desenvolvimento de alguma coisa? Aqui a palavra está se referindo exatamente ao reino de Deus, mas isso pode ser aplicado para a sua vida. Não há ninguém nessa terra que não tenha algum talento a ser desenvolvido, a ser multiplicado, a ser benefício. Nós não estamos nessa terra simplesmente para consumir os seus recursos. Você não está nessa terra para consumir da terra tudo aquilo que ela pode dar para você. Por isso, aquilo que Jesus está dizendo para nós não é uma questão de ajuntar, não é uma questão de ter, mas sim uma questão de compartilhar, de multiplicar aquilo que Deus tem dado para você e para mim. Você já parou para pensar, ou hoje, você parou para agradecer aquilo que Ele já tem dispensado sobre a sua vida? Seja saúde, seja um teto, seja uma roupa, seja um prato de comida, seja um bom trabalho, seja um salário. Até mesmo se você estiver passando por dificuldades em meio a essa pandemia toda e esse problema que a gente tem passado, pessoas perderam o trabalho, mas ainda lhe resta a saúde, pessoas perderam entes queridos, mas ainda tem a sua vida para multiplicar e cumprir o seu ciclo nessa terra. Todos nós somos chamados, irmãos, para uma missão. Você certamente tem uma missão nessa terra. Aquilo que você é, Jesus já disse para nós, nós somos sal da terra e luz do mundo, é Ele em quem nos capacita. Nós não vamos pregar o Evangelho ou nós não vamos viver o Evangelho no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando nós falamos aqui há 2 mensagens atrás sobre ser sal e sobre ser luz, baseado em nós mesmos, mas nós vamos vivendo a nossa vida baseado única e exclusivamente naquilo que Jesus fez. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer que ele se gloria nas tribulações, ele se gloria por passar privações pelo nome de Jesus, porque ele considerou tudo como perca por causa do amor de Jesus, por causa da sublime graça que Jesus representa, por causa da sublime graça que Jesus é, por causa da sublime graça que nos traz uma nova realidade de vida. Essa realidade de vida já impactou você? Essa realidade de vida já impactou a sua família? Se sim, isso é o que nós temos que fazer. É entender agora que não somente a vida foi nos dada, mas com ela também muitos recursos. E esses recursos devem ser utilizados para compartilhar o reino de Deus. Porque é exatamente isso que também vai nos dizer lá em Mateus, quando ele fala sobre ser sal, sobre ser luz, que as nossas boas obras, as pessoas vejam essas obras e glorifiquem o Pai nosso que está nos céus. Percebem a nossa realidade de entrega? Percebem a nossa realidade de ramificação com a vida do ser humano? John Donne, um pensador antigo, disse que nenhum homem é uma ilha. Cada ser humano que morre o deixa menor. Ele então enxerga a humanidade como se fossem todos conectados de alguma forma, e de certa forma somos, porque somos todos seres humanos criados à imagem e semelhança de Jesus, imagem e semelhança de Deus.
É por isso que nossos recursos, e quando eu digo recurso, não pense você apenas em vida financeira. Pense em todos os recursos que você ou aprendeu, ou algum recurso que você tem o dom de fazer. Inclusive tinha um amigo nosso no trabalho que ele dizia, olha, ninguém sabe descascar uma laranja melhor do que eu. Era esse, ele falava que descascava muito rápido e de uma maneira ímpar, muito acima da média de outras pessoas. Olha só, uma coisa simples, né? Mas que pode ser feita, por exemplo, para um idoso que talvez não consiga descascar uma laranja. O que você pode fazer? O que você pode dar? O que você pode entregar para a humanidade como o reino de Deus nessa terra? Já pensou? Certamente, você não é alguém que não tem nada a entregar. Certamente, alguma coisa Deus tem realizado na sua vida, Deus tem dado a você, Deus tem aberto os céus e derramado sobre você. E ao contrário do que muitos pensam, isso não é para nosso consumo, porque essa parábola dos talentos tem muito mais a ver com entrega do que com captação de recursos. Os recursos são dados, os recursos são doados por Deus. O dono dos recursos deu a esses homens os talentos, os entregou para que eles pudessem multiplicar. E Deus tem dado a você recursos, talentos, alguma coisa certamente você tem para colaborar com a vida de alguém, a começar com alguém que está aí do seu lado, a começar pelo seu próximo, a começar talvez pelo seu vizinho, pelo seu filho, pelos seus pais, pelo seu amigo, pelo seu primo. E ainda há pessoas que querem viver o Evangelho de uma forma individual, de uma forma em que nós só recebemos. Não, o Evangelho é alguma coisa coletiva, alguma coisa que é transferida a cada um de nós. Por isso que o termo que nós usamos é nós e não apenas o indivíduo. É nós enquanto igreja. É por isso que nós somos o sal da terra, é por isso que nós somos a luz do mundo, é por isso que Deus entregou a cada um para que nós possamos multiplicar aquilo que Ele nos deu e juntos possamos servir uns aos outros, fazendo dessa ligação a unidade perfeita do corpo de Cristo. Não foi isso que Jesus disse para nós, para que nós sejamos um e para que as pessoas vejam que nós somos de Deus pelo fato da unidade que temos? Por isso, meu irmão que está aí me assistindo, seja você de que partido for, seja você de que modo você tem defendido nos seus princípios políticos, eu não ligo. A única coisa que eu ligo é para aquilo que Jesus disse para nós. Seja você de esquerda, de direita, nós devemos viver como Jesus disse que nós devemos viver. Seja você de esquerda ou de direita, nós devemos multiplicar os talentos que Ele nos deu. E a maneira melhor e a maneira com que Deus nos disse para que nós possamos multiplicar o talento é aplicar nas pessoas. É aplicar nas vidas que você tem, talvez, aí pastoreado, mesmo não sendo ou não tendo um título de pastor. É aquele seu amigo que você cuida, é aquele seu parente que você vai visitar, é aquela pessoa que você vai levar o mantimento, é aquela pessoa que você vai entregar uma oração, é aquela pessoa que você vai ver no hospital por estar muito doente, ou até mesmo a família que você vai consolar em um velório. Inclusive, essa semana nós perdemos um grande amigo do nosso meio de trabalho, onde nós trabalhamos, né, na região que nós trabalhamos, no modelo que nós trabalhamos. E foi muito impactante, porque era um jovem, amigo nosso, colega de trabalho.
Mas é nesses momentos que nós podemos abraçar uns aos outros e podemos mostrar que o reino de Deus é um reino próspero, que o reino de Deus é um reino rico, que o reino de Deus não há falta, seja de recursos financeiros, seja de alegria, seja de paz, seja de consolo. O reino de Deus é suficiente para nós, porque Jesus é suficiente para nós. Nós não precisamos de nada além daquilo que Ele mesmo nos dá. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, não há desculpa. A palavra diz aqui que Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, certamente, de acordo com a sua capacidade, há alguma coisa aí que você possa multiplicar e possa render glórias a Deus por aquilo que você faz, por aquilo que você investe, principalmente na vida das pessoas. Nessa manhã, comece a pensar o que você pode fazer hoje, comece a pensar naquilo que você pode realizar hoje, comece a pensar em quais recursos Deus deu para você. Comece a pensar naquilo que Ele realizou na sua vida. Comece a pensar naquilo que você já tem e pode compartilhar com seu irmão. Comece a pensar. E deixa eu dizer uma coisa, essa é uma responsabilidade sua, essa é uma responsabilidade minha. Cada um recebeu alguma coisa e nós, como filhos de Deus, filhos desse Pai maravilhoso, temos essa responsabilidade de multiplicar o reino dele nessa terra através de todos esses talentos que ele desenvolveu em nós. Nessa manhã, o meu chamado para você é para você abrir o coração e você receber de Deus essa palavra e falar: puxa, eu tenho muito mais a compartilhar, eu tenho muito mais a fazer do que simplesmente me guardar ou me recusar a compartilhar ou me recusar a ganhar vidas para Jesus. Eu tenho muito mais a entregar do que aquilo que eu tenho captado. Isso é viver uma vida sustentável espiritualmente. Viver uma vida onde nada poderá abalar você, porque você sabe a direção que você tem que ir, você sabe aquilo que tem que entregar e você sabe o Senhor a quem você tem que entregar. Esse Senhor é o mesmo Senhor dessa parábola, é aquele que Ele colhe onde Ele não semeou, é aquele onde Ele ajunta exatamente onde não espalhou, porque Ele é o Senhor da seara. E se Ele te enviou, se Ele me enviou, amados, é porque Ele sabe da capacidade de cada um. A capacidade de cada um tem de se desenvolver, de se lançar no empreendimento do reino de Deus e devolver a eles muitos frutos. Que você tenha muitos nomes para dizer para o Senhor, daqueles a quem você tem levado a glória do Senhor, que você possa dizer o nome das pessoas. Olha, eu estou pensando aqui nesse exato momento e estou me lembrando, pastor, estou me lembrando de ter levado a palavra de Deus para uma pessoa. Ele se chama João, ele se chama Maria, ele se chama Igor, ele se chama Tiago, ele se chama, não sei, Antônio. Mas eu tenho visto e agora eu estou entendendo quão grande obra Deus tem na minha vida. É isso aí, querido. Essa obra não é só para os pastores. O ministério da igreja é um ministério apostólico, e o ministério apostólico é um ministério de ir, é um ministério de fazer discípulos, é um ministério de evangelizar, é um evangelho de doar, um evangelho de compartilhar, um evangelho sempre de sair para fora e nunca vir para dentro. Nesse tempo, se você talvez tenha pensado, puxa, eu não tenho uma igreja, ou eu não tenho sido parte dessa igreja, na verdade você nunca teve uma igreja, porque a igreja somos nós. Nós somos a morada do Senhor. E embora em algumas igrejas como a nossa ainda estejam
passando por esse momento de portas fechadas, ela nunca para. Ela se mantém conectada pelos meios digitais, mas também se mantém conectada em meio às necessidades dos irmãos, fazendo aquilo que ninguém vê. Mas certamente aqueles que têm recebido esse sinal histórico do reino, têm sido marcados por esse sinal e têm recebido o sal e a luz, estão glorificando a Deus por você existir, por nós existirmos, por essa igreja local existir. Que Deus possa colocar no seu coração hoje gratidão em primeiro lugar, por você ver o quanto Deus tem feito em você. Há um hino muito antigo que diz: quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Você vai ver surpreso o quanto Deus já fez por você. Então, o primeiro lugar é a gratidão. O segundo lugar que eu quero que você coloque no seu coração nessa manhã é a responsabilidade. A responsabilidade de multiplicar aquilo que você acabou de ver, que você recebeu, e por isso você é grato. Então nós temos que multiplicar tanto os nossos recursos financeiros, e quando eu estou falando de recursos, estou dizendo exatamente recursos porque eles se transformam em alguma coisa, eles não são dinheiro, eles não são acúmulo, eles são entrega, eles são compartilhamento, eles são um modo de assistência. Então, esses recursos, mas também todos os recursos da saúde, o recurso de você, de repente, entender muito de conta e alguém não entender. A multiforme sabedoria de Deus é conhecida através da Igreja de Jesus, por causa justamente dessa diversidade do corpo, onde um é dedo, o outro é mão, o outro é braço e Jesus é o cabeça. Talento. Quais são os seus? Talento. O que você tem para compartilhar? Talento. O que você tem para investir? E aonde você vai investir? Na vida de alguém, na vida do próximo, amando, compartilhando e vivendo o que Jesus disse para você viver através do fogo do Espírito Santo de Deus, que sopra e transforma e muda todo o coração. Deus abençoe, um excelente dia para você. Talento, lembre-se, certamente você tem pelo menos um que você pode multiplicar. Nesse lugar tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar tu és real. Me entregar totalmente.
teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ele é tudo que você precisa, está no nome de Jesus. Ele é a minha fonte, é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, tu és real. Amém. E agora oremos para que Deus possa tocar aí no seu coração e você possa colocar esse talento para funcionar. Talvez se estiver enferrujado, talvez se tiver um pouco de teia de aranha, é tempo de arrancar, é tempo de entregar, é tempo de compartilhar e transformar em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar agora pelas vidas daqueles que estão me ouvindo e que estão reconhecendo, estão, ó Pai, rejubilando e celebrando quantos talentos têm recebido, quantas coisas o Senhor tem dado e eles têm visto que tem demais, eles têm visto que realmente não têm feito o suficiente porque poderiam fazer muito mais com aquilo que o Senhor tem dado. Que o Senhor nessa manhã possa invadir os corações e possa dar-lhes, ó Pai, o entendimento dessa palavra para que eles possam multiplicar todos os talentos aos quais o Senhor tem dispensado sobre a vida deles, sejam recursos financeiros ou qualquer outro recurso, que eles possam investir na vida de pessoas e possam ser gratos por aquilo que o Senhor tem dado. Em nome de Jesus, Pai, que o Seu Espírito Santo possa tocar nos corações e eles possam acender aquela chama que um dia foi acesa, ou aquela chama que um dia eles não conheceram, mas que agora está sendo apresentada para eles, para que eles possam queimar no Seu altar, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Lembre-se, multiplicar
Essa é a nossa responsabilidade. Deus deu-nos os talentos e nós precisamos multiplicá-los. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom demais. Ele é o bom Pai. Ele é o verdadeiro Senhor. Ele é quem a gente pode entregar as nossas preocupações, as nossas mazelas, os nossos desejos, as nossas frustrações. Espero que o Senhor fale com você durante toda essa semana ainda. Que possa ser um hábito, essa busca pelo Senhor. Um hábito constante, a todo momento, buscar a sua palavra e buscar a sua vontade, buscar a verdade do Senhor. Se você tem um testemunho que quer compartilhar com a gente, nós teremos um imenso prazer em receber o seu testemunho. Envie um e-mail para a gente no testemunho@igrejafila.com.br. Será um prazer enorme nós podermos divulgar, nós seremos edificados com o seu testemunho. Se você quer fazer um pedido de oração, algo que a gente possa entregar para o Senhor, estar orando constantemente, envie um e-mail para a gente no oração@igrejafila.com.br. Oração, sem nenhum tipo de acento, @igrejafila.com.br. Os nossos intercessores estarão prontos, disponíveis para orar por você. Tenha uma boa semana e Deus te abençoe.